Segundo Coríntios capítulo 1 diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a paz a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém? Olha para cá, gente, um pouquinho agora. Eu trouxe como tema essa mensagem: por que que Deus permite sofrimentos na vida do homem de Deus e da mulher de Deus? Eu costumo dizer que um homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, eles são formados na fornalha de fogo, como foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo diante da fúria do rei, não se curvou, não se dobrou, mas continuou firme diante de quem? Diante de Deus. Como também Daniel, que foi jogado dentro da cova dos leões, mas ainda assim não temeu a própria morte, continuou firme, olhando para quem? Para Deus. Lutas, dificuldades, problemas, nós sempre vamos ter, nós sempre vamos enfrentar. Agora, o que faz um homem de Deus ser verdadeiro e uma mulher de Deus ser verdadeira, é quando ele ou ela passa por tudo que tem que passar, mas continua olhando para quem? Para Jesus. Não abre mão da fé, não abre mão daquilo que Deus lhe prometeu. Amém? Uma certa vez, uma senhora, ela comentou com o seu pastor o seguinte: pastor,
eu sei que neste mundo nós teremos aflições. Eu sei que Jesus nunca prometeu que estaríamos isentos das lutas em nossas vidas. Mas, pastor, por que dói tanto? Talvez, irmãos, este seja o sentimento que você nutre. Talvez esse seja o pensamento que você tem consigo. Meu Deus, por que eu passo por tantas lutas? Por que eu passo por tantos momentos difíceis? Eu separei aqui 3 passos do porquê Deus permite que o cristão ele passe por esses sofrimentos, por essas lutas. Porque você vê aqui nessa mensagem que Paulo fala de tribulação. Paulo fala de angústia. Paulo fala de sofrimento. Gente, a Bíblia está recheada, sabe? De pessoas que vivenciaram a vida com Deus. A Bíblia está recheada de pessoas que vivenciaram a vida com Cristo. Mas não foi uma vida de facilidade não, tá? Não foi uma vida só de bonança, não. Teve também o quê? As tempestades. Quem entende? O primeiro passo que eu separei aqui, por que Deus permite sofrimento na nossa vida, é para que nós conheçamos as possibilidades de Deus. Quando estamos debaixo da luta, igreja, nós temos a possibilidade de descobrir que a graça de Deus é suprimento mais que suficiente para qualquer circunstância da nossa vida. Bispo, explique, como assim? Você vê que aqui Paulo fala de tribulação, Paulo fala de angústia, Paulo fala de sofrimento, Paulo fala que Deus livrou ele da morte. Mas por que Paulo não questiona, não murmura, não reclama? Porque Paulo sabe, igreja, que a graça de Deus é o suficiente para livrá-lo de qualquer situação, de qualquer circunstância na sua vida. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, passa pelas lutas, passa pelas dificuldades, passa pelos momentos difíceis, mas não reclama, não murmura, não olha para trás, ela ou ele pode experimentar a graça de Deus, o poder de Deus. É quando nós estamos passando pela luta, é quando nós estamos passando pelo momento difícil, que nós nos apegamos com Deus, que nós nos agarramos com Deus. É ali que Ele mostra que a graça dEle é o suficiente para mim e para você. Existe uma passagem na Bíblia que o apóstolo Paulo, ele orou a Deus 3 vezes, pedindo para o Pai tirar aquele espinho que ele tinha na carne. Aí Jesus falou assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando Deus permite eu e você passarmos pelos sofrimentos da vida, é porque Ele quer que nós conheçamos as possibilidades de salvação, de cura, de libertação, de transformação que Ele tem para mim e para você. É quando a gente passa pelo momento difícil, igreja, que a gente entende que tudo está no controle de Deus e que por isso nós precisamos orar, nós precisamos buscar, nós precisamos colocar Deus como a nossa prioridade. Quando uma pessoa ela faz de Deus a sua prioridade, ela pode passar pelas tribulações, ela pode passar pelos momentos difíceis, mas ela sabe que a graça de Deus é o suficiente para tirá-la daquela situação. E o que é graça? Graça é um favor imerecido. A gente não merece, igreja, mas quando nós reconhecemos a nossa pequenez e a grandeza de Deus, a graça dele se manifesta na nossa vida.
Quem aqui está enfrentando lutas? Quem aqui está enfrentando dificuldades na sua vida? Mas a cada dia que se passa, a cada manhã que chega, você tem que olhar para o céu e dizer: obrigado, meu Deus, porque eu estava enfrentando a luta ontem, mas hoje é um novo dia. E nesse novo dia que se estabelece pelo poder da tua palavra, a tua graça vai ser o suficiente na minha vida. Eu vou vencer as lutas, eu vou vencer as dificuldades, eu vou vencer os momentos difíceis. Gente, todos os dias nós enfrentamos lutas, todos os dias nós enfrentamos dificuldades, mas quando a gente acorda pela manhã, nós temos que olhar para o céu, dar graças a Deus, porque nós vencemos mais um dia de luta, nós vencemos mais um dia de dificuldade. Minha amiga, meu amigo, a graça e a paz do versículo 2, a Bíblia fala assim no versículo 2, graça a vós outros e paz da parte de quem? A graça e a paz do versículo 2 são mais que uma saudação, são um estilo de vida. Graça é todo o suprimento de Deus, e a paz é a consequência da graça que Deus derrama sobre a nossa vida. Por isso que mesmo na tempestade, na angústia, mesmo na tribulação, Paulo diz: graça e paz, porque a graça é o suprimento de Deus. A tua graça me basta. Tem um louvor que fala assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Aí ele fala assim: Senhor, tua graça me basta. Tua graça, é do Fernandinho, tua graça me basta. Quando nós estamos debaixo da graça de Deus, igreja, nós temos paz. Nós temos a certeza que no meio da tempestade, quem caminha conosco é maior do que tudo, é maior do que qualquer luta. Por isso, se você está passando por um momento difícil, se você está passando pelo sofrimento da vida, Deus está proporcionando que você reconheça a possibilidade que Ele tem de agir hoje na sua vida e de mudar a sua história. Só que você precisa abrir o coração para Deus. Quando nós experimentamos a graça de Deus, igreja, nós descobrimos que há conforto e socorro, provisão de força para toda aflição. Meu irmão, eu não sou diferente de você, e nem você é diferente de... Cada um tem a sua luta. Eu tenho a minha, a Ariane tem a dela, o seu irmão do lado tem a sua. Mas todos os dias que eu acordo, eu olho para o céu, eu falo: obrigado, Senhor, porque ontem eu estava enfrentando uma grande luta, mas hoje a tua graça está me mostrando a tua vitória. O Senhor está me mostrando, meu Pai, que esse é um novo dia e que eu vou conquistar aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Diga graças a Deus, igreja. Eu quero que você lembre que a promessa do Senhor é de fortalecer você. Gente, quanto mais os homens de Deus, a mulher de Deus, passavam por lutas na Bíblia, mais eles se fortaleciam, mais eles buscavam a Deus, mais eles continuavam colocando Deus como a sua prioridade. Então, por que Deus permite sofrimento na nossa vida? Para que conheçamos as possibilidades de Deus na nossa vida. Só há um jeito, só há uma forma de Deus nos fortalecer e de Deus nos capacitar para algo muito maior. É quando nós passamos pelos momentos difíceis da vida, mas nós falamos: meu Deus, a tua graça é o suficiente para mim. Meu Deus, está faltando isso, está faltando aquilo, mas graças a ti, meu Pai, que não está faltando o teu amor, não está faltando a tua presença. Gente, eu sou grato a Deus. Eu não tenho muito não, o que eu tenho é pouco.
Mas o pouco que eu tenho, eu sou tão grato a Deus. Eu sei que às vezes, né, a gente fica chateado, e vem momento difícil, a gente fica ali aflito, amargurado. Mas, se nós olharmos para os livramentos, para tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, gente, nós seremos mais gratos. Amém? Segunda coisa que eu coloquei aqui, por que Deus permite sofrimento? Segunda coisa, para que outros possam ser sustentados. No versículo 4 diz assim, ó: é Ele que nos conforta em toda a nossa, para que podemos consolar os que estiverem em qualquer, Quando um cristão ele é maduro na fé, porém ele murmura diante das pessoas, ele está testemunhando que Deus é um Deus fraco, sabia, gente? Porque tem pessoas que, mesmo estando na igreja, mesmo estando buscando a Deus, só fala derrota, só fala palavras destrutivas. Eu não aguento mais na igreja. Eu não aguento mais buscar Deus. É do aqui, é do acolá, é problema ali, é problema aqui. Tem pessoas que, ela, ao invés de mostrar Deus para as pessoas, elas mostram a derrota, o fracasso. E não é isso que Deus quer de mim e de você. Se nós estamos passando hoje por momentos difíceis, é porque Deus está colocando também pessoas na nossa vida, nos nossos caminhos, para a gente dizer: eu estou passando por tudo isso, mas eu não desisto de Deus, eu não desisto de buscar a Deus, eu não desisto de confiar no meu Deus. O Deus que tem me sustentado, o Deus que tem me dado a graça e a paz, também vai abençoar a sua vida. Quem entende, igreja? Há momentos na minha vida que por dentro, gente, eu estou como Davi, em um tremedal de lama, em um poço de perdição. Aí Deus coloca pessoas no meu caminho, com situações, com dificuldades. E ali eu ergo a cabeça e eu falo: existe um Deus que pode mudar a tua situação. Existe um Deus que pode tirar, meu irmão, você desse tremedal de lama. Existe um Deus que me tirou lá do inferno, dos vícios, e pode também arrancar esse mal da tua vida. Você lembra dos espiões de Israel? Lá em Números capítulo 13, a Bíblia vai dizer que Moisés mandou quantos espias espiar a terra que mana leite e mel? 12. Voltaram os 12. Mas quanto murmuraram? Alguém que sabe de Bíblia? Quantos que murmuraram? Foram 12. Voltaram os 12. Só que 10, agora, eu já falei já. 10 voltou murmurando. Moisés, a terra é boa. O cacho de uva lá tem que ser 2 anos para carregar. A terra manda leite e mel, mas só tem gigante. Se nós formos entrar lá, Moisés, os gigantes vão nos devorar como gafanhoto, Moisés. Glória a Deus. Quem está entendendo? Mas a Bíblia diz que 2 dentre ele animou o povo dizendo: eia, subamos e possuamos a terra. 2 fizeram a diferença. Paulo está dizendo que nos tornamos modelos referenciais, igreja, do viver em Cristo, à medida que caminhamos por fé. À medida que nós caminhamos por fé, nós nos tornamos modelo. Há pessoas que olham para mim, para você e dizem: rapaz, ali é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Eu nunca vi reclamando, eu nunca vi murmurando. Está passando por lutas, mas está adorando. Está passando por dificuldade, mas está buscando o caminho certo. Está passando pela peleja da vida, mas não desiste de caminhar com Cristo. Tem pessoas que se espelham em mim, você sabia? Bispo, eu quero ser igual ao Senhor.
um homem de Deus. Tem pessoas que também se espelham em você. Mãe, eu quero ser igual a senhora. Mesmo tudo que a senhora enfrenta, só não desiste, mãe, de buscar a Deus. Mesmo tudo que a senhora enfrenta, mãe, a senhora nunca está desanimada, nunca está com cabisbaixo, sempre está com uma palavra de ânimo, de fé, de força, para me levantar. O apóstolo Paulo diz, é que Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, gente. Se nós estamos passando pelo sofrimento da vida, é porque Deus está nos preparando, para que possamos sustentar pessoas que estão passando por uma luta pior do que a minha, do que a sua. Quem está entendendo? Amém? Você compreende? Primeiro, por que Deus permite sofrimento? Para que conheçamos as possibilidades. É na luta que eu dobro os joelhos e eu creio no poder de Deus. É na batalha que eu clamo e eu posso ver a salvação do meu Deus. Se Deus está permitindo sofrimento na minha vida, passar por algum momento na minha vida de dificuldade, é porque Deus está preparando pessoas que lá na frente eu vou ter que auxiliá-la. Você entende, gente? É sério. O problema que você enfrenta hoje, a situação que você está enfrentando hoje, é um preparar de Deus, porque Deus está preparando pessoas que vão chegar até você para dizer: me ajuda, irmão, me ajuda, irmã, eu não sei o que fazer. E ali você vai ter a força do Espírito Santo e a graça de Deus para dizer: eu conheço um Deus que pode mudar a tua história, eu conheço um Deus que pode mudar a tua situação. Eu conheço Deus que pode erguer do pó o desvalido, e desde o monturo Ele pode exaltar o necessitado. Que Deus é esse, irmão? É o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu busco, é o Deus que eu adoro, é o Deus que é a minha prioridade. Diga glória a Deus, igreja. Você entende essa palavra? Deus está permitindo muitas coisas na tua vida, para quê? Para que você entenda que Ele tem um propósito, Ele tem um trabalhar dele na tua vida. Ele vai colocar pessoas lá na frente, a qual você vai auxiliar. Você vai dizer: irmão, eu estava com isso, eu estava passando por isso, aquilo, outro, mas eu continuei sendo fiel ao meu Deus, eu continuei caminhando na igreja, orando, buscando, jejuando, e Deus hoje mudou a minha história, Deus hoje mudou a minha vida. Ei, vamos comigo para a igreja, vamos buscar o meu Deus, porque o Deus que mudou a minha vida, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Ele tem poder também para mudar a tua vida, para tirar essa tristeza, essa angústia, essa dor do teu coração, e colocar a graça e a paz que excede a todo entendimento. Oh, aleluia! Santo Deus, eu estou sentindo a graça de Deus, para que outros possam ser sustentados. Sabe como que Paulo morreu? Decapitado, por pregar o evangelho, por levar salvação às pessoas. Mas em toda a luta que ele passava, igreja, Deus sempre colocava pessoas no caminho dele, e ele, com a unção do Espírito Santo, levava pessoas a se entregar para Jesus. Amém? Não seja um cristão imaturo, que diante da luta vai reclamar. Não seja um cristão imaturo, que diante da dificuldade vai olhar para trás e vai dizer que Deus é isso. Não. Seja um cristão que mesmo diante de tudo que está passando, vai olhar para dentro e vai dizer: está tudo bem, eu vou vencer, está tudo bem, eu vou conquistar. Eu sei que tem pessoas que olham para mim, para você, e falam assim: fulano, está bem aí, fulano? Fulano, como que você está? Às vezes a vontade é eu falando, só Deus na causa. Ô fulano, só misericórdia. Mas você tem que respirar. Vai tudo bem. Amém? Por dentro está chorando.
mas está dizendo, vai tudo bem. Por dentro está dizendo, Deus vai mudar essa situação na minha vida. Amém, amados? Terceiro passo do porquê Deus permite sofrimento, para nos ensinar a não confiarmos em nós mesmos, mas em Deus. Deus permite situações na nossa vida, e às vezes nos aquebrantar, para fazer eu e você entendermos, igreja, que tudo que nós precisamos e necessitamos está na mão dEle. E estando na mão dEle, Ele está dizendo, você tem que reconhecer que no tempo certo, no tempo determinado, a bênção vai chegar para a tua vida. Deus permite o sofrimento na minha vida, para me ensinar a orar mais, irmão João. Para me ensinar a depender mais de Deus. Porque eu falo para você, irmão, tem situação que a gente enfrenta que não adianta você ligar para ninguém, cara. Ninguém vai poder te ajudar. Tem situações que você enfrenta que é somente joelho no chão, jejum, é vida com Deus. Tem situações que você enfrenta que é necessário você se colocar em um canto sozinho, admitindo o quanto você não consegue lidar com essa situação que você tem enfrentado. Amém, igreja? Deus teve que fazer o apóstolo Paulo cair do cavalo, né? Para ver o propósito que Deus tinha na vida dele. O apóstolo Paulo enfrentou muitas situações, mas ele fala que em toda circunstância e situação, ele estava suficiente. Os sofrimentos que nós estamos passando hoje, igreja, nos ensina que somos membros de uma família, e que fazemos parte do corpo de Cristo, e que necessitamos uns dos outros. Você que está aqui, um precisa do outro, gente. Há momentos difíceis na nossa vida, e a gente precisa se erguer, se levantar. Diga graças a Deus. Amém, amados irmãos? Eu quero que nessa noite você coloque essa palavra no seu coração. Por que Deus está permitindo isso acontecer comigo? Para que eu conheça os planos que Ele tem na minha vida, as possibilidades que Ele tem na minha vida. E eu falo para você, Deus tem coisas extraordinárias a fazer na sua vida. Mas nesse momento difícil que você está passando, continue debaixo da graça de Deus. Está entendendo, irmã? Está entendendo? Continua debaixo da graça de Deus. Porque se hoje você está passando por luta, quando você acordar amanhã, você vai ter surpresa. Você vai olhar para o céu e vai dizer, meu Deus, aquela luta foi passada. Hoje é o dia de eu comemorar a minha grande vitória que o Senhor vai me entregar. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Se Deus também está permitindo esse momento difícil, continue firme aos pés de Jesus, porque Deus está preparando você, para que você seja amanhã instrumento de Deus, para trazer aquela pessoa que está sofrendo a presença dEle. Ei, quantas pessoas você mesmo ferido não já ganhou para Jesus? Sangrando por dentro, mas estava lá, está tudo bem, irmão, eu vou te ajudar na oração. Sou eu quem preciso, mas vou te ajudar na oração. Um exemplo. Você não faz ideia do quanto de pessoas, igreja, que através da sua vida Deus está tocando, viu? Você, homem de Deus, que tem sido firme com o Senhor. Você, mulher de Deus, que tem sido firme com Deus. Deus tem colocado pessoas na sua vida que você tem orado. Eu coloquei um vídeo hoje no YouTube, escrito: tudo é possível aquele que crê. Quando chega aqui na igreja, o irmão ali, bispo Carlos, rapaz, eu falei, rapaz, bispo,
aquela palavra que o Senhor colocou, falou comigo, me ajudou. Eu estava desanimado, bispo. Aquela palavra veio no momento certo e me ajudou. Às vezes a gente acha que não está tendo resultado. Às vezes a gente acha que as nossas palavras estão sendo jogadas ao vento, mas não, gente. Aqui na porta, o homem gritou do outro lado: Bispo Carlos, eu assisti hoje o seu vídeo, viu? E aquela palavra falou comigo. Aquela palavra veio no momento certo, bispo. Eu achando, meu Deus, o vídeo não deu resultado. Poucas visualizações. Aí Deus falou: meu filho, tudo que a gente faz para Deus, igreja, tem resultado. Pode ser uma pessoa, mas tem resultado. Então você não faz ideia, homem de Deus, mulher de Deus, quantas pessoas que através da sua fé, através de você abrir a boca e dizer: olha, Deus pode mudar essa situação. Tem pessoas que têm se convertido ao Senhor. Tem pessoas que através daquela palavra têm se fortalecido e têm saído daquela situação. Amém, gente? E outra, se Deus está permitindo passarmos por tudo isso, é para nos ensinar a não confiar em nós, mas em quem? Deus. É quando o chicote estrala, é quando o calho aperta, irmão, que eu tenho que recorrer mais ainda à presença de quem? De Deus. Amém? Eu quero que você bata palmas bem forte para o Senhor Jesus. Você entendeu essa palavra? Você compreendeu? Diga glória a Deus. Se apegue com Jesus. Deus é tudo que nós precisamos. Amém, gente? Não existe outra saída. Às vezes nós somos bombardeados pelas informações, pelas situações da vida. Mas vamos ter fé, vamos se apegar com Deus, vamos ter força. Diga assim para o seu irmão: vamos ter fé, irmão, vamos ter fé, vamos ter força. Deus vai mudar essa situação. Amém? Força. Diga assim para essa pessoa, pega na mão da pessoa e fala assim: ó, força, viu? Força, nós vamos vencer essa situação. Nós vamos dar a volta por cima. Só vamos continuar seguindo o processo, porque no processo tem vitória. No processo tem um trabalhar de Deus. Amém? Graças a Deus. Eu vou me despedir aqui.